pessoal, Guilherme Chinaglia. Esse é o terceiro vídeo de 4 vídeos da nossa tela, do nosso tutorial de tela de login cadastro. Se vocês estão curtindo esse conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, curtam e compartilhem. Vai ajudar bastante aqui a gente a continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Então vamos para o código. Se eu definir aqui um Text Align Center, só o texto vai centralizar. Então, para cá, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Display Flex Direction Column. Eu só acionei a propriedade Flex, no Display Flex, e direcionei para onde ele já estava, pelo eixo X de coluna, a direção do conteúdo. E aqui, eu vou dar um Align Item Center. Por quê? O Flexbox, pessoal, ele funciona bidimensional. Então, eixo X e eixo Y. Quando a gente muda a direção do Flex, né, do Flex Direction, a direção do fluxo, então na verdade a gente não está alinhando com o Justify Content, a gente está alinhando com o Align Item Center, então tem que ter só essa noção, tá? Por isso que o Justify Content não pegou aqui. Então o Align Item Center, ele vai centralizar aqui o conteúdo ao centro. Então eu vou carregar tudo isso daqui lá para o meu second column. Vou dar um F5, então vamos voltar aqui para o nosso layout para ver a coloração daqui, pessoal. Então lembre-se que a fonte está a mesma, o tamanho da fonte está a mesma, porque está utilizando aquela class title, certo? O que eu vou fazer aqui é aplicar um modificador para essa create account. Como aquela eu coloquei primary, né, title primary, eu vou colocar ela como title second, tá bom? Só para a gente ter uma diferenciação na cor. Então, title second. E aqui eu coloco a color, essa daqui, essa verdinha aqui. Dá um F5, tá aí, ó. Eu vou ensinar para vocês como a gente utiliza o Font Awesome. O Font Awesome, ele possui vários ícones e a gente pode, através de um link, receber esses ícones e utilizar com as tags de ícone pré-formatadas lá no Font Awesome. Eu vou entrar aqui no site aqui para que vocês deem uma olhada, ó, Font Awesome, tá? Tá aqui, ó. Beleza? O que a gente vai fazer? Start using free. Ó, ele já tem um link aqui. É esse link que a gente vai copiar, tá vendo? É só clicar aqui, ele já copia. É esse link que a gente vai copiar lá para o nosso HTML ali embaixo do Style CSS. Olha outras formas para se utilizar. Eu vou voltar aqui no meu index e vou colar o link aqui embaixo do meu Style CSS. Vou dar um Ctrl S, tá? A partir desse momento eu já consigo utilizar qualquer fonte aqui do Font Awesome. Se eu der uma pesquisada aqui, por exemplo, o ícone que eu quero buscar é o ícone das redes sociais, então o Facebook, por exemplo. Eu venho aqui e digito Facebook, tá aqui, ó. Lembrando que, pessoal, vocês não vão conseguir utilizar, deixa eu ver se tem algum ícone aqui, menu, só para mostrar para vocês. Tá vendo essa aqui que tá com Pro aqui em cima? O Pro a gente precisa pagar para poder utilizar esse tipo de fonte. Então a gente só vai conseguir utilizar aqueles que não tem o Pro. Tá ok? Só para vocês terem uma noção na hora de vocês, se vocês estiverem trabalhando com esse tipo de ícone aqui, tá? Então eu vou voltar aqui, Facebook. E esse aqui que eu vou clicar. Eu vou clicar aqui, ó. Espero carregar. Tá vendo aqui essa iClass aqui, ó? Se eu der um clique, é essa tag que eu vou copiar lá no meu index HTML, tá bom? Se eu quisesse trabalhar com essa fonte, eu também posso, utilizando as propriedades de background no CSS, eu conseguiria, eu ia trabalhar com isso daqui, tá? Então no lugar de Facebook, eu vou jogar aqui, vou dar um Ctrl S. Vamos lá ver como é que ficou. Olha aí, pessoal, já apareceu. Então, Google Plus está aqui. Google Plus e o LinkedIn. Deixa eu baixar aqui, deixa eu buscar aqui o LinkedIn. Esse daqui, tá, pessoal? LinkedIn. Salvei. LinkedIn. Ctrl S, eu vou lá na minha página, tá aqui, tá?
Para a gente tirar a ordenação ali, aquele pontinho, aqui no meu social media, list style type none, tá? Então nesse list social media, deixa eu voltar no meu style CSS, list social media, list style type none, tá? Ele tira aquelas bolinhas ali. No index HTML, eu defini uma class, deixa eu voltar aqui. Eu defini uma class para cada lista dessa, para cada LI dessa, como item social media. Item social media, tá? Class item social media. Até para ficar mais fácil da gente estilizar ali, tá? Então aqui abaixo, junto dele, eu vou colocar o item social media, até para não ficar estilizando na própria tag ali, né? E eu vou definir uma color, essa daqui, ó. Vamos ver se alterou lá. Tá, não alterou porque ele tá numa... Tá, vamos botar aqui, ó. E agora esse LI, o LI é o item social media. Eu vou definir um border radius, uma borda, perdão, de 1 pixel solid. Então deixa eu dar um F5 aqui. Beleza, tá quadradinho. Agora para a gente fazer aquele círculo, é só a gente definir um border radius de 50%, tá? Dá um F5, ele deu. E para a gente poder deixar igual um círculo perfeito ali, a gente define uma largura e uma altura. 35, 35, tá? Notem que ele não ficou centralizado, tá, pessoal? Como a font Awesome ele é considerado texto também, a gente consegue vir aqui, ó, um alinhamento de altura, né, de 35 px, tá? E dá um text align center. O ícone em si é uma fonte, né? Ela é trabalhada em cima da fonte. Então eu vou voltar aqui, ó, vou dar um line height na mesma altura que eu defini aqui, né? E uma centralização de texto, text align center. A minha descrição aqui, ela tá em branco porque eu não defini um description primary para esse daqui, certo? Então aqui é branco e aqui a coloração é um cinza, né? É esse aqui, ó. É um cinza. Nesse aqui description, eu vou colocar um description primary e aqui também um description primary. E nesse daqui, que é o que a gente está mexendo, um description second, tá? Então lá em description, eu vou definir o description primary com a cor branca, certo? E vou tirar ela daqui. E o meu description second com essa coloração aqui que eu copiei dali, beleza? Vou dar um F5, tá aí, ó, branca e cinza. A gente vai começar agora a estilizar o nosso input, a gente vai dar uma altura para ele, né? E vai inserir os ícones para ficar igual aqui ao nosso layout, tá bom? Então vamos ali pro código. Então essa minha forma, eu quero trabalhar o meu input. Eu vou atribuir uma altura de 45 pixels para ele. Vou retirar toda a borda em volta desse input. E vou colocar um background color. Essa aqui, ó, esse F0F1. Tá certo? Vamos ver como é que tá ficando lá. Dá um F5. Olha aí. Tá? Então o nosso formulário, width de 55%. E vocês notem que tem um espaçamento aqui também. Então deixa eu dar um F5 aqui. Vamos lá então no nosso form. Então o nosso width dele vai ser 55%. Cada input nosso, pessoal, então a gente vai inserir um de 8px. Opa, salvei. Opa, vamos lá.
Aí tá aí, margem de 8 pixels. Então pessoal, aqui o nosso botão, esse sign up aqui, eu vou deixar definido aqui um width de 150 pixels, tá? Olha aí, esse botão aqui acabou acompanhando a largura do formulário. Como todos os botões são centralizados nos textos ou nos inputs, eu posso dar um align self-center. Notem que ele vai centralizar. Esse align self-center, alinhar o botão ele mesmo ao centro, porque o nosso form ele tem um display flex, então eu consegui utilizar o align self, que é uma propriedade flexbox utilizada nos filhos, né? Então o nosso BTN aqui é filho do form. Então eu vou só repassar lá no BTN um align self center, tá? E aqui, pessoal, voltando no layout, então notem que a coloração dele é verde, né? E quando eu passo o mouse por cima é que ele fica branco, tá? Só vou salvar a coloração dele aqui, tá? E a gente vai fazer as alterações necessárias ali no botão. Notem que ele tá com uma borda aqui, né? Deixa eu inspecionar o elemento aqui de novo. Olha com que ele tá aqui. Aqui embaixo, vocês estão vendo escrito aqui User Agent Style Sheet. Então esse é o estilo que o Chrome atribui para uma tag button, né? Na nossa tag aqui button. Então, se você não define class nenhuma, eu vou tirar aqui a class para vocês entenderem, ó. Se eu não defino class nenhuma, esse aqui é o estilo de botão que o Chrome traz pra gente. E o Firefox também vai ter uma outra estilização. Então, explicado isso, pessoal, vou dar um F5 só para retornar aqui a minha class BTN. E eu vou, com o Inspect Element, eu vou selecionar aqui o a tag button, e vou ver o que está pegando dele aqui. Tá vendo aqui, ó, border width 2 pixels, tal. Tudo isso daqui é o que está fazendo esse botão ficar com essa borda, né? Eu posso vir aqui no BTN, como os botões são iguais, eu posso dar um border. Ele tem border radius. Eu posso dar um border width de 0 pixels. Vamos ver se já resolve aqui pra gente, ó. Tá vendo que já saiu? Tá? Eu conseguiria também, acredito eu, deixa eu ver, dando um border none, deixa eu ver. Ó, um border none também resolveria. Então, caso aconteça isso com vocês, não conseguir aplicar o CSS na tag que vocês querem, na class ou no ID que vocês querem, deem uma olhada aqui com o inspetor de elemento, que às vezes tem alguma, ó, tá vendo que já tirou tudo aqui, ó? Às vezes tem algum CSS do nosso user agent, né, do nosso browser, que está sobrescrevendo o nosso CSS. Explicado isso, o nosso BTN Primary ficou sendo esse botão aqui, certo? Ficou sendo o botão que tem a coloração verde, a borda branca, nossa fonte aqui branca. Quando eu passo o mouse, na hora que eu passo o mouse fica branco. A gente quer o verde e sem borda, né? E só depois que fica o fundo branco e a borda verde. Aqui, perdão, pessoal, não é coloração verde, é um fundo transparente que tem aqui. Então eu vou aqui embaixo dar um BTN second, tá? E ele vai ter um background color, Ctrl V, aquela cor que eu selecionei ali, verde, e um border. Vou deixar a borda da mesma coloração que a cor de fundo aqui, tá? Vou salvar, só que eu vou lá no meu HTML, aqui no BTN, eu vou dar um BTN second, dando um F5 aqui. Olha aí, funcionou. Agora o que eu quero? Aqui já está funcionando. Eu quero no hover, ou seja, na passada, eu quero que fique um fundo branco e a borda verde. Então, no hover do BTN second, eu quero que fique um background color branco, que é o nosso FFF, e uma borda de 1 pixel solid
na cor verde e a nossa coloração, a nossa fonte ali, né, vai ter uma cor branca. Vamos ver. Opa, tá, esqueci aqui, ó. Senão ele sobrescreve, né, pessoal? Hover, tá? Hover. Dá um F5 agora sim, ó. Ah, não, a cor não é branca, a cor aqui é aquele verde nosso. Agora sim, olha lá. Para a gente inserir o ícone aqui dentro dos inputs, tem duas formas que a gente pode fazer. Ou a gente coloca o ícone, a tag do ícone do lado do input e dá um position absolute nesse ícone, tira ele do fluxo e depois, utilizando as propriedades top, left, bottom ou right, a gente posiciona ele onde a gente quer. Ou a gente faz de outra maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. Existem outras formas também que vocês podem fazer. Quem utiliza Bootstrap fazem com div, né, e com span. Também tem essa forma que dá para fazer, e com Bootstrap é muito mais fácil. Quem quiser dar uma olhada no Bootstrap depois, na documentação, é bem legal. Então o que eu vou fazer? Antes de mais nada, pessoal, aqui tá maior do que aqui, eu percebi agora. Aqui no Content, eu defini um valor de 960 pixels. E aqui eu inseri 80%. Então vamos voltar aqui, antes da gente fazer os ícones do input, vamos voltar naquele Content. E aqui, ao invés de 80%, a gente vai inserir 960 px, para ficar igual ao nosso layout, ficar menor, tá? Vou dar um F5. Agora sim, tá? Lá no meu index, o que eu vou fazer? Cada input desse aqui, pessoal, text, e-mail e password, eu vou abraçar eles com uma label. Então, 1, 2 e a terceira aqui para o password. Então, eu vou jogar todo o meu input para dentro da label. E-mail agora e por último a password. Tá? Então, coloquei todas dentro, vou dar um F5, tá aí, ó. Se eu vier aqui no inspetor de elemento, vocês vão notar que a minha label, ela tá abraçando o meu input. Eu vou inserir o ícone dentro da label também, e antes do meu input. Igual a gente fez aqui nas mídias sociais, eu vou lá no meu Font Awesome, procuro o ícone que eu quero, no meu primeiro caso é o user, tá? E é só eu clicar e trazer a tag, tá? Carregar aqui no HTML. Então a primeira é esse user aqui, a segunda é o envelope, que é esse aqui, e a terceira é o cadeado, né? Que é um lock, que é esse aqui. Então, beleza. Vou dar um F5, vou voltar aqui, vou fechar aqui, tá, pessoal, para não atrapalhar. Vou dar um F5, tá aí, ó. E ele ficou do lado porque a propriedade display do ícone é um display inline block. Ou seja, inline, ele mantém em linha. Vou mostrar aqui para vocês, ó, display inline. E o input também, ou seja, ele mantém em linha. Se tivesse a propriedade block, tá? Display block para um e para outro, eles ficariam um embaixo do outro. Então, qual a jogada que eu vou fazer aqui? Tá vendo que a minha label, ela abraça tanto o ícone como o input? Então eu vou pintar essa minha label, o meu background dela, com a coloração aqui do input. Então eu vou lá no meu HTML e eu vou definir para essas três labels uma class. Para não mexer direto na tag, né? Vai ser a label input. Vou salvar. Vou voltar aqui para o meu CSS e vou definir para ela uma label input background color, esse aqui, esse F01. Eu tinha definido aqui dentro um margin, né, para o meu form input. Eu vou tirar isso daqui, até porque eu vou começar a mexer agora com a label, tá? Então vou dar um Ctrl S, vamos ver aqui o que vai ficar. Olha aí, dentro desse meu input aqui, do form input, eu vou dar um width de 100% nele, tá? Por quê, pessoal? Para que eu ocupe toda a label. E aí notem que ele subiu aqui os meus ícones. Eu vou lá na minha label, eu vou resolver isso daí com um display flex, tá? Eu vou alinhar eles ao centro.
Então, aí o que acontece? Porque aí eu consigo ter toda a caixa aqui, né? Não fica só aquela caixinha pela metade, né? E conseguir resolver aqui com o Display Flex. Depois é só dar um espaçamento aqui do ícone entre esses dois aqui. Form Input. E eu vou definir um width de 100%, que eu quero ocupar todo o espaço. Então ele vai subir como a gente viu. Só que aí eu vou trabalhar nesse Label Input com o Display Flex, tá? E vou alinhar os itens, que no caso é o ícone e o input, ao centro. Então eu vou ter eles no meio aqui, tá? A minha label, eu vou definir para ela uma margem de 8 pixels. Vamos ver se fica bom. 8 pixels, tá? Entre elas, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. E aqui então, ícone, tá? Eu vou definir uma class para ele para não utilizar a class do ícone aqui, que é esse Firefly User. Como é uma classe minha, é interessante que a gente crie, né, insira no HTML a nossa classe modificadora para que não confunda com a classe do ícone, tá? Então eu vou lá no meu HTML e dentro dessa eu vou colocar uma icon modify. Então eu vou pegar aqui icon modify, vou colocar a color dele essa daqui. Vou definir para esquerda e direita um padding de 5 pixels. Então 0 cima e embaixo, não quero mexer, e direita e esquerda 5 pixels só para, opa, não é esse, é esse aqui, tá? Só para separar realmente aqui um pouco os dois conteúdos, tá? O meu input da minha bordinha aqui. Então as nossas mídias sociais, ó, uma UL e uma LI, né? Então item social media, vamos lá no item, item social media. O que a gente vai fazer aqui? Vamos definir uma margem esquerda de 10 pixels, será que tá bom? Vamos olhar ali. Então notem aqui que ficou essa margem no primeiro LI. Eu não quero, porque senão ele não vai ficar centralizado, né? Porque ele vai estar empurrando à esquerda. O que eu posso fazer então é negar para esse primeiro elemento o meu margin left. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o margin left daqui. Então vai voltar ao normal tudo. E eu vou fazer o seguinte, com uma pseudoclass chamada not e com a pseudoclass first child. Então o que eu vou fazer? No item social media, eu não quero, ou seja, eu não quero que para o meu primeiro elemento, ou seja, o meu first child, meu primeiro elemento, meu primeiro filho, que no caso é minha primeira LI, tá? Atribua-se essa margin left de 10 pixels, ou seja, nos outros vão funcionar, tá vendo? Nos outros vão funcionar, nessa primeira não. Então isso daí é uma pseudoclass not, tá? A gente viu aqui, é bem interessante, ao invés de a gente ficar fazendo mais CSS ou especificando uma class só para o primeiro para zerar a margin left. Melhor, social media, né? Tá com uma margem de 1 em social media. Eu vou colocar uma margem em cima e embaixo de 1 rem. Tá? Vou dar um F5 e tá aí. Opa, não é essa, é essa aqui? É aqui. Tá aí, pessoal. Uma margenzinha aqui no meu botão, né? Também margem top de 1 rem. Eu vou definir para todos os botões, tá? Que aí fica... Todos os botões vão ter uma margem top de 1 rem. Tá aí, ó. Faltou o hover desse, né? Aqui é interessante. Olha só, pessoal. Notem que quando eu estou chegando com o mouse próximo, ele só vira um cursor quando eu estou dentro do ícone, né? Quando eu passo o mouse dentro do ícone. Isso é interessante. É porque ela só está abraçando o i.
Para a gente poder ter a sensação de estar clicando aqui dentro da bola, tá vendo que se eu clicar aqui, ó, fora, se eu não clicar no ícone em si, ele não vai me levar para a página de destino. Então aqui eu vou fazer uma alteração nesse meu UL aqui, o LI. O que eu vou fazer? Esse meu A, ela vai sair daqui e vai abraçar o meu LI. Então vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então eu vou apagar todos os As aqui e aí eu abraço elas depois aqui. Então tiro aqui também. Tiro aqui também. Tá? Agora eu venho aqui e dou um H-Link, um href. E abraço a LI. A mesma coisa aqui. E abraço mais essa LI. Vou dar um Ctrl S e olha só, pessoal, como é que ficou. Só que alterou o meu CSS, porque mudou, fez a mudança deles. Mas aqui, notem que agora, eu chegando aqui próximo da bordinha, eu já consigo clicar. Essa experiência do usuário vai ser muito melhor do que ele saber que tem que clicar na letra do ícone. Agora eu tenho que só definir de novo o meu CSS. Então esse item social media aqui, ó, o margin left, ele vai ter que ser agora no aqui, né, no meu link, né? Então eu vou definir para cada azinho aqui, né, uma class. Então eu vou colocar class link social media. Link social media. Vou colocar um link social media. Aí sim, nesse link social media, eu vou definir, eu vou trazer isso aqui para cima, né, para ficar melhor de visualizar. Então, a minha margin left não vai ser mais em cima dos LIs, certo? Vai ser em cima do link social media, tá? Então, feito isso, a questão da margin, eu vou lá no meu social media agora, item social media. Deixa eu apagar isso aqui que a gente não vai utilizar por enquanto. Item social media e vou definir uma coloração, né? Uma color. Aqui, ó, tá vendo, pessoal, que eu tinha definido aqui, ó, item social media. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou só transpor isso daqui para cá, ó. Tá? E aqui eu apago. Porque eu modifiquei o HTML. Então tá aí. Ao passar o mouse, né, eu quero que modifique, então, aqui só aqui ficou fora, né? Ah, tá aqui, pessoal. Tá fechando aqui, ó, não é para fechar aqui, ó. Tá? Por isso que não tava aparecendo o cursor, ó. Agora, toda vez que eu passar aqui, eu quero que altere para aquele verde e a coloração fique branca, né? Então, ao passar no meu A, né, no meu link, eu apaguei aquele lá, né? Agora a gente vai usar. Agora, toda vez que passar por esse link social media, vou botar aqui embaixo. Link social media hover, né? Na hora que passar no hover, quero que a minha class item social media, o background color dela seja essa e a coloração do meu ícone seja branco. Vamos ver se deu certo. Olha aí. Show. A borda eu alterei também. Alterei também a borda para coloração verde. E uma border color essa aqui, ó. Então tá aí, ó. Tá vendo, pessoal? O layout e o nosso aqui. Um espaçamento, o outro a maior, né? Aqui, pessoal, ó, tá vendo que a borda do verde, ele tá com border radius, tá? Meu border, esse meu before aqui, então no meu first content aqui before, border top left radius, quantos px? 15 px? É 15 que eu defini? 15. Entenderam, pessoal? Então, esse border top left radius, o que significa? Eu quero alterar só a borda top, ou seja, de cima
à esquerda, ou seja, a de cima à esquerda, né? Lado esquerdo. E radius, porque eu quero fazer aquela volta, né? E eu defini aqui 15 px. E aqui embaixo, então, eu vou colocar uma border bottom left radius também de 15 px. Olha aí. Opa, não, aqui não. Aqui, ó. Olha aí. Fechou. Agora sim, pessoal. A ideia, como eu utilizei a mesma classe para um e para outro, tanto para o first content como para o second content, é que as coisas fiquem iguais, tá? Eu vou precisar inserir algumas coisas que eu não inseri no second content, porque eu estava trabalhando só nesse primeiro conteúdo aqui, e vocês vão notar que a gente não vai fazer pouca coisa agora de CSS com relação ao segundo conteúdo. Então o que eu vou fazer agora? Lá no meu Style CSS, no First Content, eu vou definir um Display None aqui, porque agora é a vez do primeiro conteúdo sumir, tá vendo? E o meu segundo conteúdo, que era esse Second Content aqui, ó, vou até colocar aqui, Second Content, é a vez desse segundo conteúdo perder esse Display None aqui. Então, eu vou dar a ele um Display Flex. Na hora que eu dou um F5, olha aí que legal. Tá vendo, pessoal? O segundo conteúdo é esse aqui, ó. Tá? Só que ao contrário. Algumas coisas aqui não pegaram porque eu não defini ainda, eu não inseri essas classes lá no HTML. A gente vai fazer isso agora. Então, o que eu vou fazer aqui no CSS? Então, dentro deste first column e second column, eu vou colocar uma propriedade order. Ele modifica a ordem em que está sendo mostrado. Então, no caso do first column, eu vou atribuir order 2 e no second column, eu vou atribuir order 1. Mas, o detalhe é o seguinte, eu vou fazer isso, pessoal, na second content, porque se eu fizer simplesmente na class first column, o que vai acontecer é que o layout, o primeiro layout, né, o primeiro conteúdo, que é esse daqui, ele vai inverter também, porque ele também tem como class atribuída first column e second column. Então a jogada é o seguinte, tá vendo aqui que é o meu segundo conteúdo, meu second content? Então eu vou vir aqui no meu CSS, tá? Então eu vou fazer o seguinte, então no second content, tá? A minha first column, ela vai ter order 2. Opa. E no meu second content, second column, a minha segunda coluna vai ser a primeira. Eu vou salvar e vou dar um F5. Olha aí, pessoal, o que aconteceu. Que bacana, né? Sem a gente precisar ir no HTML e alterar ele manualmente. Então, o que eu fiz aqui foi ordenar o posicionamento deles. E somente para o segundo conteúdo. Essa aqui é a sacada. Eu vou jogar esse before para o lado direito. Mas saiba que eu vou mexer com esse daqui só depois e com uma classe modificadora que eu vou inserir com o JavaScript. Então aqui, esse meu content before aqui, eu vou colocar um left de 60%. Então o meu content before, aqui embaixo, ó, vou até separar aqui porque a gente sabe que vai alterar isso. Eu vou colocar um left de 60%. Então lembrando só para a gente poder estilizar melhor aqui, saber o que é branco e o que não é. Então, voltando lá no nosso HTML, esse primeiro título aqui, então, é aquele que define a coloração branca. Então, eu vou aqui no meu segundo conteúdo, ó, second content, e aqui no meu title, eu vou inserir essa class modificadora, title primary. Quando eu der um F5, tá aí. Então, notem que o que eu fiz foi entender que o layout do primeiro conteúdo é igual ao do segundo conteúdo e a única diferença é que os conteúdos se alteram, né, entre primeira coluna e segunda coluna e que há a supressão de um input aqui e a inserção de um link aqui, que a gente vai ver que quase a gente não vai precisar estilizar nada. Essa daqui, então, a gente viu que é a description, né, embaixo, ou melhor, essa daqui, né? Então vamos voltar aqui pro, ó, tá vendo? Description, enter your personal
details. Então, ó, tá vendo? Description primary. Então, eu vou pegar essa class modificador aqui e vou simplesmente inserir aqui e aqui. Vou dar um F5 lá. Notem que o botão é aquele botão transparente, né? Aqui na parte de do botão, ó, BTN primary. Então, vou lá no BTN e vou inserir um BTN, cadê? Cadê? BTN primary. Salvei, tá aí. Olha só. A mesma coisa aqui para o lado do formulário. Então, esse Sign in to Developer, então, ele é todo verde, né? Então, ele é aquele título Title Second, né? Então, vamos voltar aqui para vocês verem certinho onde é que tá. Ó, tá vendo meu formulário? Create account, ó, Title Second. Então, eu venho aqui e coloco Title Second. Tá aí. Esse ULLI, notem que ele é a mesma coisa, né, pessoal, que o primeiro ali, tá vendo, ó? Ele é a mesma coisa que esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu fiz aquelas modificações de lista, né, colocando o A abraçando o outro, eu vou pegar lá de cima mesmo, tá? Então, vou pegar desde a div aqui, Social Media, vou dar um Ctrl C e vou substituir ela aqui, ó, div Social Media, Ctrl V. Olha só, estilizado, certinho. A mesma coisa aqui embaixo também, né? Então, o description aqui é um description, acho que é second, 5, ó, tá aí. O formulário no nosso layout, tá vendo? Ele é a mesma coisa. A única coisa que não tem é o usuário aqui, o primeiro user que não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu form, vou dar um Ctrl C. Poderia ir alterando class a class, mas para otimizar o tempo, deixa eu colar aqui, ó, Ctrl V. E aí o que eu vou fazer aqui? Essa label de user, ela vai embora. E no lugar desse user, ele tem um href. Sem contar que aqui, pessoal, só não pode esquecer de alterar aqui, é sign in, tá? Então aqui vai ter um link e aqui eu posso apagar. Quando eu der um F5 aqui, olha só, pessoal. Aqui no meu form, o que eu posso dar aqui, colocar um text align center, ó. Ele já vai centralizar aquele meu link password, né? Então, lá no meu form, eu vou dar um text align center mesmo. Então, aqui no meu segundo conteúdo, eu vou colocar uma class password, só para a gente colocar a coloração. Então, isso aqui, font size 14px. Então, eu vou lá no meu index.html, o link de password, eu vou colocar uma class password. Eu poderia colocar ela numa div para não deixar solta, mas eu não vou fazer, vou deixar assim, tá? Opa, é aqui. E outra modificação aqui é que esse forgot é letra maiúscula, né? Então eu venho aqui e posso colocar assim, password first letter. Olha que interessante, outra pseudo class. Text transform capitalize. Eu só quero a primeira letra maiúscula. Tá aí, ó. Forgot your password. Ó, ele tem um margin de 15 pixels 0. Margin, ou seja, cima e baixo 15 pixels. Direita e esquerda 0. Aqui, como o meu form, como eu já criei uma class password, eu posso tirar esse text align daqui e jogar direto aqui, tá? Eu já criei a class para ele mesmo. Tá aí, pessoal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Eu estou fazendo o meu melhor, vocês notem que eu explico bastante, eu paro. Eu quero realmente que vocês saiam daqui entendendo e buscando se aprofundar também em algumas propriedades, nesse básico de CSS, de HTML, que é muito importante antes da gente avançar para os frameworks em si. Então, se isso daí está trazendo resultado para vocês, se inscreva aqui no canal, ative o sininho porque vão vir novos vídeos, vai vir o último vídeo dessa tela de login e cadastro. Curta, compartilhe, agradeço a cada um que comentou abaixo com críticas construtivas e isso está me ajudando muito para que eu traga conteúdo de qualidade para vocês. Então, um grande abraço e nos vemos na próxima, pessoal. Até mais!